YouTubers, meus amigos, vamos comentar sobre esses pastores sanguessugas, esses falsos e medíocres pastores que estão proliferando política dentro dos templos pentecostais, neopentecostais do Brasil. Está a proliferação que os próprios fiéis não aguentam mais ir aos cultos. Muitos fiéis não estão indo mais aos domingos, aos cultos, porque não aguentam mais ouvir política. Esses pastores mercantis da fé, que trabalham com a fé das pessoas, iludem as pessoas com falsas lideranças evangélicas, falsas lideranças religiosas, que o fim específico desse desejo desses pastores é o poder político, é o poder financeiro. Apenas para citar um exemplo, eu vou mencionar a vocês uma reportagem do site do UOL, do portal UOL, de 28 de setembro de 2021, em que 81% dos débitos das entidades religiosas no Brasil eram de entidades evangélicas, 81%. Um débito perante a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, um débito tributário em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais, concentrada em 81% das igrejas evangélicas no Brasil. O que eu vou relatar para vocês em cima dessa matéria do UOL, para vocês terem consciência de que essa briga política, de defesa política de extrema-direita dentro dos templos neopentecostais e pentecostais nesse país é uma briga política, é uma briga financeira, é uma briga de poder político e poder financeiro. O político que lhe dá o poder financeiro. Esses falsos pastores, esses mercantis da fé, esses pastores sanguessugas, medíocres, que usam a palavra de Deus para iludir o gado evangélico, iludir as pessoas evangélicas, que poucos desses fiéis são pessoas de pouco discernimento, que frequentam a maioria das igrejas periféricas, pessoas trabalhadoras, são pessoas da periferia, pessoas que acordam cedo, lutam para sobreviver, vão buscar ao final de semana a palavra de Deus, uma palavra de reconforto nos templos evangélicos, para dar prosseguimento à sua vida espiritual, à sua vida econômica, à sua vida como ser humano, como pessoa, e encontra esses pastores sanguessugas, pastores da fé, falsos cristãos, que estão ali em busca de proveito próprio, de benefício próprio, e usam a fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um movimento de poder econômico, de poder político, de poder religioso sobre essas pessoas. Como exemplo dessa matéria do site do UOL, de 28 de setembro de 2021, nenhuma dessas igrejas evangélicas devia menos do que 20 milhões de reais à PGFN nessa época. Nesse grupo de entidades evangélicas que tinham esses débitos em 2021, apenas em 2021, grandes figurões do segmento evangélico, pastores conhecidos do segmento evangélico, e que deviam. É importante salientar que as igrejas não pagam imposto de renda no Brasil. Porém, quando usam de fraude, atuando como se fossem empresas, a Receita Federal as taxa. Elas são taxadas em imposto de renda e CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Isso são impostos, são configurações tributárias que um leigo não entende. Porém, quem atua na área como advogado entende perfeitamente. CSL, contribuição social sobre o lucro líquido da empresa. Se as igrejas atuam disfarçadas, usando de fraude como empresas, a Receita Federal as taxa sobre esse imposto. Uma das fraudes descobertas pela Receita Federal era o pagamento de bônus de arrecadação a pastores. Isso é uma fraude, isso é um crime. Isso foi pago de forma disfarçada como sendo uma distribuição de lucros para pastores. Quem distribui lucros é a empresa constituída. E entidades sem fins lucrativos, como são as igrejas evangélicas, elas não podem fazer isso. Uma das obrigações legais das igrejas evangélicas é o recolhimento de suas obrigações perante o fisco, se ela tem quadro de funcionários. Se ela tem empregados, como qualquer empresa, mesmo as igrejas sendo entidades sem fins lucrativos, ela é obrigada legalmente a recolher os tributos. Ela tem que recolher os tributos sobre fundo de garantia, sobre imposto de renda retido na fonte de seus empregados, recolhimento de diversos tributos relacionados à folha salarial que todo empregado tem os seus direitos trabalhistas. As igrejas evangélicas são obrigadas a fazer os recolhimentos legais que são pertinentes a ela, referente aos seus empregados. E o débito tributário dessas igrejas muitas vezes é relacionado a esses tributos que ela não recolhe. Ou seja,
Como pode um pastor praticar a palavra de Deus e saber que tem que recolher tributos? É obrigado. Se ele recolhe dízimo, ele está recebendo de terceiros, que são os fiéis. Se os fiéis pagam seus dízimos, ele paga os seus dízimos e suas ofertas, ele entrega suas ofertas e paga os seus dízimos para manutenção dos templos. Isso é sagrado, isso é bíblico. E os pastores não recolhem ao governo as suas obrigações. Dai a César o que é de César. Os pastores pentecostais e neopentecostais de muitas igrejas e muitas denominações não recolhem os seus tributos. É uma obrigação legal, é uma obrigação divina. Na matéria do UOL de 28 de setembro de 2021, eu vou mencionar a vocês as igrejas que estavam naquela matéria, que eram devedoras naquela época, naquela data. Não estou mencionando hoje, estou mencionando aquela data, naquela matéria jornalística, que eram devedoras do Fisco Federal, com dívidas ativas escritas na PGFN, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Instituto Geral Evangélico, com um débito naquela época de mais de 526 milhões de reais e 11 inscrições na dívida ativa da União. Igreja Ação e Distribuição, 8 inscrições na dívida ativa da União, com débitos tributários e um débito tributário de mais de 388 milhões de reais. Igreja Mundial do Poder de Deus, 42 inscrições na dívida ativa da União, mais de 153 milhões de reais em dívidas tributárias. Igreja Internacional da Graça de Deus, 6 inscrições na dívida ativa da União, mais de 84 milhões de reais em dívidas tributárias. Uma tal de Associação das Famílias para Unificação e Paz Mundial, 56 inscrições na dívida ativa da União, mais de 70 milhões em dívidas tributárias. Convenção das Assembleias de Deus Santa Catarina e Paraná, uma inscrição na dívida da União, mais de 46 milhões de reais em dívidas tributárias. Uma tal de Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 8 inscrições na União de dívida ativa e mais de 43 milhões em dívidas tributárias. Igreja Apostólica Renascer em Cristo, 79 inscrições na dívida tributária da União, mais de 40 milhões em dívidas tributárias. Lembrando que essa Igreja Mundial do Poder de Deus é desse famoso pastor, o tal de Valdomiro Santiago, que vendeu feijão para curar a Covid durante a pandemia da Covid-19. Lembram muito bem do coronavírus? Colocou feijões milagrosos à venda para curar a Covid. Irmãos, como vocês acreditam nessas coisas? Esse cidadão foi obrigado a retirar esse comercial. O Ministério da Saúde, por ordem da Justiça, retirou a divulgação dessa falsa publicidade, dessa falsa propaganda de feijão milagroso. Meus irmãos, meus amigos fiéis, meus amigos que frequentam os templos evangélicos, acordem para esses falsos pastores que estão proliferados no seio evangélico, no meio evangélico da sociedade brasileira, que frequenta as igrejas pentecostais. O cerne dessa questão são as igrejas pentecostais e neopentecostais, que atuam basicamente na periferia, na grande massa do público evangélico, a maioria das pessoas que não têm acesso a estudo, a discernimento, pessoas leigas e que são de fáceis manipulação da sua fé por esses falsos pastores, esses sanguessugas da fé humana, esses mercadores da fé, mercantilistas da fé, que negociam a fé em troca de poder financeiro, em troca de poder econômico, de poder religioso, poder político. Acordem, irmãos. São pastores dessas igrejas, são negadores de impostos, falsos pastores, caloteiros, não pagam os impostos, que além de obrigações legais, é uma obrigação divina você recolher o que é de César, dai a César o que é de César. Se tu deves o teu imposto, paga o teu imposto. Como tu queres prosperar no meio evangélico, no seio evangélico, sendo devedor de algo que tu recebesse do dízimo do terceiro, do teu fiel, a oferta do teu fiel, e tem a obrigação de manter o teu templo de forma legal e correta, e de forma moral. Paga o teu imposto, pastor caloteiro, pastor sonegador. Fiéis humildes, aqueles fiéis que frequentam esses templos, que são escravos da fé e acreditam cegamente nesses pastores manipuladores, seguem esses pastores manipuladores. Vai haver esta semana em Recife uma reunião de 500 pastores comandados por um pastor conhecido para apoiar um candidato à reeleição que vocês sabem. Ou seja, manipulação da fé.
500 pastores em reunião em Recife para chegar de volta aos seus templos e manipular a fé dos seus fiéis, do seu rebanho. Acordem, irmãos, não sigam a orientação desses falsos pastores que têm interesses próprios, políticos, religiosos, de influência política e financeira. Uma matéria que no cinturão evangélico de Brasília, do Distrito Federal, ali é um cinturão evangélico, é uma proliferação de fé evangélica imensa. Tem pessoas que estão indo ao culto vestidas de vermelho, e numa mera coincidência, estão sendo expulsas do seu templo, estão sendo expulsas daquele ato, daquele templo, porque está simplesmente vestida de vermelho. É a aberração da perseguição ao irmão, ao crente, ao evangélico, que está na sua casa e que não é reconhecido mais por o seu pastor, porque está vestido uma cor que se faz parecer ou é referência a determinado candidato, a determinado partido. Isso é um absurdo. Tem irmãos que não aguentam mais ir aos templos porque vão para ouvir a palavra de Deus, mas ouvem política. É só política e pedidos de volta a determinado candidato. Ao término dos cultos, é aquela entrega massiva de panfletos políticos, de pedido de voto para determinada denominação, para determinado candidato. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional tem que fazer algo, tem que analisar algo para que essas igrejas cessem, parem de fazer política dentro dos templos. Os templos são locais religiosos, de fé. Esses falsos pastores ameaçam seus fiéis: se você não votar em determinado candidato, você vai para o inferno, você não tem salvação. Se você for de esquerda, você está morto, você está condenado, você não tem salvação. Isso não existe. O pastor tem que falar da palavra de Deus, não política. Acredito que está chegando a hora, está chegando o momento de alguém do seio evangélico, do cerne evangélico, surgir como uma igreja que agregue as pessoas, que contemple as pessoas, que absolva as pessoas, independente de denominações políticas, independente de segmentos políticos. Qualquer pessoa, ladrão, prostituta, drogado, travesti, homossexual masculino, homossexual feminino, as pessoas têm que ir para a sua igreja, buscar somente a palavra de Deus, se reconfortar, se confortar dos seus problemas espirituais, dos seus problemas mentais. Ela está ali no templo porque ela está precisando ouvir a palavra de Deus. Ela não está buscando política, pastores. Ela não está buscando outra coisa. Ela está buscando meramente o conforto espiritual, uma calma em sua vida, uma calma interna. Irmãos, busquem templos que lhes absolva, que lhes contemple, saiam dessas denominações loucas que buscam apenas os interesses próprios. Busquem, reflitam, busquem a fé em locais que lhes acolham, que lhes deem o que vocês precisam, que é a palavra de Deus, o reconforto na palavra de Deus e a tranquilidade na paz espiritual. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.